Olá, a paz. Meu nome é Rodrigo Alex e esse é o canal Verdade Renovada. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do Senhor para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos meus pais, irmão Sebastião e irmã Graça, por estar aqui cedendo lá desde que nós estávamos fazendo essa reunião. Amém. E é esse culto louvando ao Senhor, para você em casa também que assiste, que tem acompanhado, eu te agradeço e peço a você também que compartilhe esse vídeo, que compartilhe com as pessoas para que elas também possam aprender e conhecer da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à sua presença. Nós te pedimos perdão por nossos pecados e falhas, perdoa nossas transgressões por amor do seu santo nome. Estamos aqui, Senhor, fazendo a sua vontade, a sua obra. Pai, estamos aqui não para causar problema, para causar confusão, para causar divisão, o que quer que seja, Senhor. Nós queremos a bênção do Senhor. Nós queremos que todas as pessoas sejam transformadas, abençoadas, curadas, restauradas, em nome de Jesus. Abençoe cada vida agora, cada lar e cada casa, com o teu poder, que o Divino Espírito Santo do Senhor possa estar, Senhor, fazendo a diferença no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. A Ti, ó Criador de todas as coisas, Deus de toda a glória, de toda a luz, de toda a verdade. A Ti, Senhor, nós edificamos um altar de adoração, oferecemos, ó Pai amado, nosso louvor ao Senhor, o nosso coração como oferta em Tuas mãos. Aleluia. Glória, glória. A terra sem forma e vazia, nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os lugares, criou a natureza.
seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é soberano. Amém? Amém. Eu queria ler uma passagem da Bíblia, mas eu ia falar uma parte, mas para poder entender melhor, eu quero ler o capítulo 23 de Mateus. Mateus 23, do versículo 1 até o 33. Vai ser um pouquinho longo, mas eu não vou estender muito eu quero para vocês entenderem, amém? Mateus 23 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo mínimo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não mentir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Assim vós também exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Amém?
Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, abre nosso entendimento, nosso coração. Tira, Senhor, toda a cegueira, Senhor, toda a venda nos olhos, toda a escama nos olhos. Tira toda a sujeira do ouvido, para que nós possamos ouvir a sua palavra. Fala com cada um, no nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, tudo que não presta, Senhor, e não provém de Ti. Amém. O Senhor Jesus, Ele veio trazer a palavra de Deus como o Pai queria que fosse falada, como o Pai queria que fosse ensinada. Não é para nós falarmos da palavra de Deus ou fazermos a palavra de Deus acontecer da maneira que nós achamos, nós queremos. Ela tem de ser feita, falada e ensinada do jeito que o Senhor Deus determinou. Não é pelo homem, não é do homem. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam com ensinar, com mostrar, com se aprofundar, e ninguém consegue se aprofundar em Deus, a não ser aqueles que em intimidade e simplicidade conhecem a vontade de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, em oposição, quando no último vídeo nós falamos sobre as bem-aventuranças, né? Sobre aqueles que são mais do que felizes, que alcançam ali a misericórdia de Deus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus confrontando aqueles que se achavam os doutores, que se achavam os mestres, que se achavam, né, os donos ali, os possuidores do conhecimento da vontade de Deus, do entendimento de Deus, da sabedoria de Deus, né? E por causa disso eles acabavam cegando a si próprios para a verdadeira situação deles, porque ao ter um certo conhecimento, ao estar em uma certa posição, ao estar fazendo algo que eles pensavam estar certo, eles acabavam errando. E não só errando, mas também indo para o inferno e levando pessoas com eles. Então nós temos que ter o cuidado de não fazer a palavra de Deus um instrumento de condenação, um instrumento de morte, mas isso aqui é um instrumento de vida, é chamado de espada, mas é a espada do Espírito, que vai nos trazer vida e vai iluminar o nosso caminho. Então nós temos que tomar cuidado de não sermos como os fariseus, como os escribas. Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Né? Eram aquelas pessoas que estavam ali na direção da vida espiritual do povo, estavam ali no controle do que podia ou não podia ser feito, estavam ali oficiando. Porque quando você vê lá o Senhor Deus, ele ali havia separado o quê? Levi, né? o Arão, depois veio ali a tribo de Levi, para poder estar ali oficiando o templo, trabalhando no templo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Mas ali não foi o Senhor Deus que instituiu os fariseus, não foi o Senhor Deus que instituiu os escribas. Houve uma necessidade de ter os escribas para compilar pessoas que estiveram ali ensinando, aprendendo, porém começaram a dar, de tanto estudar, de tanto ler outras coisas, a não ser apenas a Torá, que aí começaram a criar outros livros, né, de interpretação, de comentários de mestres, de rabis, e acabaram se afastando. Eu não vou falar o nome dos livros, vou falar para poder, que quando você fala, você atiça a curiosidade. Tem muitos livros que não é bom você ler. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, eles se assenhoraram da cadeira de Moisés, porque Moisés foi aquele por quem o Senhor Deus Todo-Poderoso, Yahuwah, né? Yahuwah, ele havia dado ali a Torá, as leis, né? E para Moisés, então eles se assenhoraram disso como se eles fossem como Moisés. O Senhor Jesus disse aqui no versículo 3, observai, pois, e praticai tudo o que disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
Então vejam o que eles falam ali na lei e tal, ok, cumpram o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam com a boca, mas com as próprias obras eles negam. Eles negam tudo aquilo o que o Pai havia determinado. Eles atam, né? O Senhor Jesus diz aqui, versículo 4, fardos pesados e difíceis de suportar, e os pôs sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então eles são os verdadeiros hipócritas, porque eles querem que os outros carreguem o peso, que os outros façam o que é preciso fazer, mas eles não querem fazer. Então o Senhor Jesus aqui, ele vem, está trazendo para o povo, para a multidão, para os seus discípulos, o que acontecerá com eles. O Senhor Jesus diz, versículo 13 aqui de Mateus, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A palavra hipócrita significa fingido. A palavra hipócrita, a palavra ator e atriz se origina dessa palavra hipócrita, ou seja, uma pessoa que finge. Um ator finge ser um personagem. Eles estão ali representando o personagem. A pessoa real está oculta. Então o Senhor Jesus disse aqui em Mateus 23:13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixar entrar os que estão entrando. Ou seja, eles não vão para o céu porque eles acham que no céu é apenas obras. E obras que têm que ser feitas com o maior sacrifício possível. Obras, coisas, se pegar a genealogia, se pegar a coisas físicas, a coisas visíveis, e eles não entram e colocam na cabeça das pessoas que estão querendo entrar que é impossível. E se as pessoas não ouvirem a eles não entram também. Versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Ao invés deles irem na casa das viúvas para ajudar as viúvas, levando ali o alimento, levando consolo, levando cuidado, ao contrário, para parecerem bons, vamos lá orar na casa da viúva, vamos fazer oração lá e tal, para o Eterno abençoar. Eles iam devorar, eles se apropriavam, eles usurpavam, eles ali sugavam o que aquelas pobres mulheres tinham. E uma coisa que Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. E Deus odeia a injustiça. Tudo que a gente está vendo no mundo hoje, a injustiça que você vê, o Senhor Deus vai dar cabo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a volta de Jesus, mas eu quero falar sobre isso. Então ele fala, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo, serão julgados com severidade por Deus, porque ao invés de ajudar o pobre, amparar a viúva, eles fizeram o quê? Faziam o quê? Eles sugavam, eles tiravam. Ai, 15, de vós escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles iam longe para poder fazer um prosélito, um seguidor, e aprender o que eles faziam, o que eles criam. E a pessoa ficava pior do que eles, ou seja, 2 vezes mais filho do inferno. Pior do que eles, porque ele, sem conhecer a verdade, acabava blasfemando do Eterno, pior. 16. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por tudo e por que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então eles estavam ensinando que, primeira coisa, o Senhor Jesus chama eles de cegos, condutores cegos. Ou seja, eles estavam ensinando, mas eles estavam mais cegos do que tudo. Eles mesmos não enxergavam o erro deles.
Você pegava tanto a tradição, os ensinos dos homens, não de Deus, não do que o Senhor Deus havia falado lá na lei, na palavra dada a Moisés, aos profetas do passado, aos homens inspirados por Deus, mas você pegava as tradições dos homens, dos rabis. Então, essa era uma tradição. Quando ele diz, se você jurar pelo templo, isso não vale nada. Mas se você jurar pelo ouro do templo, isso tem valor. Se você jurar pelo templo, não vale nada, essa palavra não vale. Mas se você jurar pelo ouro do templo, tá vendo como é que as coisas são pelas coisas desse mundo, da terra, daqui? O Senhor Jesus fala, olha, insensato e cego, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Quem santifica o nosso dinheiro, quem santifica as posses, não é o Senhor Deus? Em teoria, era para Deus habitar no templo. O Senhor Deus, a presença dele está no templo, que santificasse todas as coisas. Então eles, por causa da tradição, se você jurar pelo altar, isso nada vale. Mas se você jurar pela oferta que está no altar, aí tem valor. Se você jurar pelo... entendeu? Como a cegueira, quer dizer, tinha mais valor o dinheiro, mais valor o ouro do que o próprio lugar, porque eles não consideravam isso. Isso era ensino de homens. Então nós temos que sair fora de ensino de homens. Porque o Senhor Jesus fala, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo sobre o que ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então nós precisamos entender que nós não podemos seguir doutrina de homens, mas é o que está na palavra. O que tem mais valor, que está na palavra de Deus, não que os homens ensinam. Se alguém está ensinando coisas que está fora da palavra, não dê o crédito, não dê ouvidos. Se eu estiver ensinando alguma coisa fora da palavra, não me dê ouvidos. Mas se você está ouvindo a palavra e conferindo, está batendo com o que está escrito na palavra, ela é digna de aceitação. Ai de vós, versículo 23, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, ele está dizendo, vocês são hipócritas, porque vocês dizimam, vocês trazem o dízimo. Vocês, nessa parte, vocês estão certos, vocês trazem o dízimo. Mas vocês negam os aspectos mais importantes, o mais importante da lei, vocês desprezam. Vocês trazem aqui o dízimo da sua hortelã, do endo, do seu cominho, tudo que vocês têm, mas vocês desprezam o juízo. O que é o juízo? O juízo é a justiça. Vocês desprezam o juízo, ou seja, a justiça divina, a justiça de Deus, para com aqueles que precisam da justiça. Vocês são tolerantes por causa de dinheiro, por causa de situação financeira, por causa de aparência, de status. Vocês são tolerantes com os grandes, com os ricos, mas são fortes, são pesados com os pobres. Vocês não têm misericórdia. Que diz o juízo, a misericórdia. Vocês desprezam a misericórdia. Ou seja, ao ver a dificuldade, o outro sofrendo, não se compadece, não se condói, o coração não toca, não é tocado pela dor alheia para ajudar, para socorrer, para enxugar uma lágrima. E a fé, vocês desprezam a fé. A sua própria fé está morta, despreza a fé daqueles que estão ali. Por exemplo, quando Ana estava no templo orando, chorando, pedindo a Deus um filho, o sacerdote ali estava ali e viu Ana orando, chorando e murmurando. Ele pensou, o que ele pensou? Que ela estava o quê? Bêbada. Ele desprezou a fé dela. Você está bêbada uma hora dessa de manhã? Não, meu senhor, não estou bêbada. Estou chorando diante de Deus. Então não despreze a fé das pessoas. Não despreze o sentimento das pessoas para com Deus. Quem é você para julgar o que uma pessoa sente? Quem sou eu para julgar o que uma pessoa está passando? Ou que ela está ali buscando de Deus? Uma necessidade? Não faça isso. E o Senhor Jesus fala, devis, porém, fazer essas coisas, ou seja, deviam, sim, dar os dízimos, oferta e tal, e não omitir aquelas. Está escrito
texto. Então, faça a sua parte. Devolva seu dízimo, dê a sua oferta, o seu coração. Não por avareza nem por necessidade, mas seja justo, porque a justiça de Deus vai te alcançar, para o bem ou para o mal. Seja misericordioso, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém? E tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Condutores cegos, quais o mosquito engolis um camelo. É a pessoa, versículo 24 de Mateus 23. Condutores cegos, vocês como um mosquito. É aquela pessoa que tem a capacidade de dizer com toda a certeza possível do mundo: fulano vai para o inferno. A irmã vai para o inferno porque ela passou batom. O irmão vai para o inferno porque ele tem barba. Entendeu? Você não. E você? E você? E você? Né? Não se olha, não se vê o que você está fazendo de errado. Então, 25. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, lavava o prato, o copo, ou seja, a aparência mostrar: ó, estou limpinho, eu me lavo. Os judeus tinham, né, ainda tem até hoje aquelas coisas assim, cerimoniosas, né, de lavar, tal, lavagem, cerimonial, lavagem e tal. Mas não se preocupa com dentro, você se preocupa com o exterior, cheio de rapina, ou seja, é larápio, é ladrão, é sorrateiro, e iniquidade, ou seja, pessoa iníqua, ruim, maligna, de coração ruim. Versículo 27. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Então por fora está bonito, está caiado, está branquinho, está limpinho, mas por dentro só tem escuridão e podridão. Peça para Cristo iluminar seu interior. Peça para Jesus trazer luz na sua vida. Para que a escuridão, a morte, porventura lá dentro de você, possa sair e dar lugar à vida, ao espírito de vida que vem da parte de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Peça a Deus para tirar a amargura, o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a inveja, a vaidade, essas coisas. Toda imundícia. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Porque o Senhor Jesus fala isso? Porque Deus conhece o interior do homem. Deus conhece, a palavra de Deus fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então Ele conhece o nosso interior. É o que nós queremos e precisamos ser e fazer para que possamos alcançar a graça de Deus, purificados pelo sangue de Jesus, tendo a consciência lavada pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos lavar de toda iniquidade. Versículo 29. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Ele está chamando eles de hipócritas por quê? Porque eles diziam: olha, até hoje ainda tem lá em Israel lá o túmulo de Abraão, o túmulo de Davi, o túmulo de Adão e Eva, o túmulo dos profetas, eles adornam lá, ficam lá naquela... Os outros falam que não, para mim é idolatria, fica lá, né? Aqui é o túmulo, fica lá indo lá orar no túmulo, sabe, fazendo vigília, não sei para que isso. Deus é Deus de vivos, não de mortos, amém? Então vocês são hipócritas porque vocês estão lá, como se diz, honrando a memória daqueles homens que os vossos pais mataram, e vocês falam: se nós existíssemos, não seríamos como nossos pais. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, 31, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês são filhos deles. Os vossos pais mataram os profetas e agora vocês querem me matar. Vocês estão testificando que são como seus pais. Enchei
Versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, se complete com a medida de vossos pais, de toda ruindade, malignidade, covardia. E aqui o Senhor Jesus termina dizendo, né, ele continua, mas eu vim só até aqui. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por que o Senhor Jesus chama os fariseus e escribas de serpentes e raça de víboras? Quem que é a serpente? Quem é chamado de serpente na Bíblia? Quem que tentou Eva? Quem lá em Apocalipse é chamado de antiga serpente, dragão, Satanás? Ele está dizendo, vocês são filhos do diabo, raça de víboras, porque vocês me odeiam e odeiam a minha mensagem. Vocês não recebem. Vocês veem com seus olhos o que o Pai está fazendo e não dão glórias a Deus. Vocês estão me rejeitando pelo simples motivo de eu não ser como vocês e não fazer o que vocês fazem. Ao invés de aceitar a minha mensagem e se arrependerem, vocês se levantam contra mim e tramam a minha morte. Vocês são filhos do diabo. E o Senhor Jesus diz que quem vos ensinou como escapareis da condenação do inferno? Porque eles já estavam condenados porque não quiseram aceitar a palavra de Jesus. E não aceitando a palavra de Jesus, não aceitou aquele que enviou Jesus, que é o Pai. Como escapar? Então, nós devemos fugir da religiosidade humana, porque isso é religiosidade humana. O que o homem faz, aparenta, ritual, que tanto de coisa, como se isso ali, de alguma forma, pudesse fazer o coração de Deus se voltar. Deus não fica impressionado com o rito de homens, não. Deus não fica impressionado com o rito humano. Mas o que agrada o coração do Eterno é nós nos derramarmos em humildade e sinceridade diante dEle, para que Ele nos perdoe e nos purifique de todo pecado. Amém? Mediante o sangue e o nome bendito de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, nos colocamos diante de Ti e te pedimos perdão por todos os pecados. Perdoa nossas faltas, nossas falhas, nossas transgressões. Perdoa nossos erros, Senhor. Senhor, sabemos que não somos dignos da Tua misericórdia, nem da Tua graça. Senhor, não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém. Senhor, mas estamos diante de Ti, o Rei de toda a terra, o justo juiz, o eterno dominador de todas as coisas, Senhor. E tudo está sob o Teu controle. Os planos do Senhor, meu Pai, embora muitos pensem que não, os Teus planos não serão frustrados. Os Teus planos cumprirá. Não há agenda humana, demoníaca ou diabólica ou terrena que se sobrepõe ao Teu comando, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe a cada vida, que nós não venhamos a ser religiosos, que nós não venhamos a ser, ó Deus, místicos, que nós não venhamos a ser arrogantes, mas que nós venhamos a ter humildade de reconhecer que precisamos de Ti. Senhor, entra nesta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, este casamento, abençoa esse pai, essa mãe, abençoa esse filho, essa filha, esse jovem, liberta, Senhor, dos vícios, liberta do cigarro, liberta das drogas, das bebidas, liberta, Senhor, da idolatria, liberta, Senhor, de toda a cadeia de escuridão. Senhor, cura toda enfermidade, seja ela qual for, qual a origem. Senhor, essa praga que está assolando o mundo, Senhor, que o Senhor proteja como o Senhor guardou os Teus filhos de Israel, lá no Egito, aqueles que são do Senhor, Pai, que sejam protegidos pelo Senhor, e aqueles que não são, que o Senhor possa, com a Tua misericórdia, alcançá-los, Senhor. Dá sabedoria e autoridade, no nome de Jesus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te engrandecemos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Não esqueça, por favor, de curtir o vídeo e de compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim seja. Amém.